Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Nesse estudo de hoje, nós vamos falar sobre pecado, transgressão e iniquidade. A gente ouviu muitas vezes falar que não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Isso é uma verdade. Tudo que nós fazemos que não agrada a Deus é pecado. Mas o rei Davi, lá no Salmo 51, ele fala a respeito dessas três coisas e pede perdão a Deus em separado. Se todos os pecados fossem iguais, você colocava tudo no mesmo bolo e fazia um pedido só. Mas há diferença nos pecados. É tudo pecado? É tudo pecado. Mas tem pecados diferentes. Há poucos dias atrás nós falamos a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o pecado em si. O que é um pecado? O que é pecado? O que vem a ser um pecado? Bom, pecado, irmãos, é tudo que você faz contrário à vontade de Deus. Tudo que você faz não obedecendo às leis de Deus. Só que tem um detalhe. Muitas vezes a pessoa peca por não saber. Ela quer fazer as coisas certas e acaba pecando. Então, o pecado é uma transgressão contra Deus, é você fazer algo que não agrada a Deus, mas mesmo não tendo a intenção de desagradar a Deus. Você quer servir a Deus, você quer fazer o bem para Deus, mas você faz algo errado. Quer ver um exemplo? Exemplo simples. Quando Davi estava levando a arca da aliança lá para Belém, para Jerusalém, para Jerusalém, houve uma pessoa que morreu. Essa pessoa ela queria fazer um bem. Ela foi tentar segurar a arca para que a arca não caísse em terra. Está entendendo? Ela queria fazer um bem. Ela foi com a intenção de fazer um bem. Só que por trás dessa arca existia uma lei. Que ninguém podia tocar na arca, a não ser a pessoa específica que tinha o direito de tocar. E ele, na tentativa de fazer um bem, ele tocou na arca e caiu fulminado, morreu. Porque ele pecou contra Deus. Ele quis fazer um bem, mas esse bem se tornou um mal. Porque era proibido tocar na arca. E na hora da ânsia, ele não se lembrou disso. Apesar que era um sacerdote, mas não se lembrou. Pecou contra Deus. Nós sabemos que o pecado é justificado, o pecado vai levar à morte se nós não formos perdoados. Então, ali naquela época foi fulminante. Pecou, morreu, acabou. Mas e o que é uma transgressão? Não é a mesma coisa que pecado? Não é pecado também? A transgressão é pecado também. Só que tem outro pano de fundo. Porque a transgressão, a pessoa sabe que aquilo é pecado,
e mesmo assim consuma o pecado. Quer ver um exemplo simples? O próprio Davi. Vamos voltar com Davi novamente. Quando ele viu Batseba tomando banho, ele desejou ela. Mas ele sabia que adultério é pecado. Mas ele não se conteve. Ele mandou buscar Batseba e cometeu o pecado. Então, olha bem, lá, a pessoa do pecado comum, normal, a pessoa peca mesmo tentando fazer o bem. Aqui não. Aqui a pessoa peca sabendo que é pecado, mas comete o pecado do mesmo jeito. Peca sabendo que está pecando. Peca na certeza de que aquilo é pecado. Interessante, né? Essa é a transgressão. Então, transgrediu uma lei de Deus. Então, lá diz, não matarás, não adulterarás. Então, tem uma série de coisas lá. Então, Davi cometeu transgressão. E o que é, então, a iniquidade? Vamos voltar com Davi. Davi cometeu adultério com Batseba. Depois, para encobrir o pecado dele, ele cometeu outro pecado. Mandou matar o marido dela. Então, olha bem, cometeu um pecado sabendo que era pecado. Para encobrir o seu pecado, ele cometeu outro pecado. Matando. E sabia que aquilo era pecado. A Bíblia condena, matou, é pecado. Então, quando a pessoa faz muitos pecados, sabendo que é pecado, ou seja, não está mais só transgredindo, ele está sendo iníquo. Ele comete vários pecados sabendo que é pecado. Ele está viciado no pecado. Mas isso não é só essas coisas terríveis. Não. Todos eles podem cometer por pensamento, palavras e obras. Então, qualquer proposta vergonhosa que te leva ao prazer é pecado. Então, a iniquidade, irmãos, é ter prazer em cometer o mesmo pecado várias vezes. Eu quero falar um negocinho interessante para vocês, porque a maioria dos crentes, a maioria das pessoas, elas vão para o inferno não é porque cometem coisas bárbaras, mata, rouba, não é por isso. Porque esses pecados terríveis, a pessoa se lembra deles por toda a vida. E em determinado momento ela vai pedir perdão, principalmente se ela aceitar Cristo. E Deus vai perdoar ela. Mas a maioria de pessoas, eu mesmo, você, qualquer um de nós, quando você comete algo insignificante, por exemplo, você olha para uma pessoa, ela está mal vestida, você começa a falar, ó, palhação, bobão, quer ser bom e não é. Você pode ajudar uma pessoa que está à sua volta. Ela vem te pedir ajuda. E você não dá, não faz essa ajuda. Não é porque você não tem, é que você não quer dar.
Outra coisa, você sabe que um irmão teu, irmão de fé, ou irmão, você sabe que ele está perdido, que ele não conhece Deus. E você pode falar com ele. Falar, olha, vamos lá para a igreja, olha, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Não importa a situação. E você pode fazer. Mas você não faz. Isso é omissão. E é esse pecado da omissão, irmãos, que leva a maioria das pessoas para o inferno. Porque é um negócio tão assim comum, tão que você não lembra disso aí mais. Você lembra hoje, amanhã, mas daqui 10, 15 dias você já não lembra mais. Mas o pecado ficou. A omissão ficou. E isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando você chegar lá no céu, no juízo final, porque você não subiu, você não foi arrebatado, você só foi morto e sepultado, vai chegar um momento que você tem de prestar contas. Aí ele vai falar, aquele dia que eu estava lá, precisando de uma comida, precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo, um conforto, você não estava lá. Você não me fez nada. Você me deixou perecer. Aí depois não tem mais volta, irmãos. Não tem mais volta. Então nós temos de cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. E tudo que nós fizermos nessa terra, nós temos de fazer como se estivesse fazendo a Deus. Porque na verdade é isso mesmo que você está fazendo. Fique com Deus. Que Deus te abençoe e ilumine os teus passos. Amém.